Bom dia, pessoal do Derivativos, sabadão, madrugada de sabadão frio, 5 horas da manhã, passando aqui para deixar um recado para vocês. Parem tudo para assistir esse videozinho. Vai ser rápido, tá? Ontem, eu enviei para vocês um exemplo, aquele exemplo de contratos futuros em dólar, que eu comentei na nossa live de quarta. Eu montei mais ou menos aquele exemplo que eu havia comentado com vocês do empresário que... Deixa passar essa moto. Do empresário que pleiteava comprar uma máquina italiana no valor de $500 mil lá no ano 2000, 2001, não lembro, e o dólar estava oscilando muito, ele tinha que pagar em dólar, $500 mil. Aí nós apresentamos para ele o contrato futuro de câmbio. Deixa eu mudar de tela aqui. Eu montei esse exemplo, passei lá, está bem didático, está bem mastigadinho, do jeito que vocês gostam, e fiz até uma tabelinha lá. Eu considerei só, deixa eu ver, 5 períodos aí, mas eventualmente ele pagou aquela máquina num período bem maior. Para efeitos de simplificar, eu resumi em 5 períodos aí. As cotações de dólar que eu utilizei da época, começando em 2,627 e terminando na data do vencimento do contrato em 2,736, esses valores não são exatamente esses, tá? Porque eu não lembro a cotação do dólar daquela época, tá? Mas vale o exemplo que está aí, deixa bem claro. Note que quando ele fechou o contrato na data D+0, o dólar a um valor, a dívida dele em reais, dessa máquina de $500 mil, era de R$1.313.500. E no final do contrato, chegou a R$1.368.000, ou seja, 54 mil a mais. Como ele fez contratos futuros de câmbio, como o dólar subiu, ele ganhou ajustes diários. Olhem lá na última coluna, ajustes diários. A cada oscilação do dólar, se é para cima, se o dólar subiu, ele ganha ajustes diários na conta dele da corretora, e lá no D+3, vocês vão ver que o ajuste diário está em vermelho, porque o dólar, em relação ao dia anterior, ele caiu, então ele paga ajuste diário. O saldo da operação final, no final do período, ele ganhou 54.500, que é exatamente a diferença da dívida dele em reais da máquina que ele adquiriu. Mas o recado, ali está muito bem explicadinho, vocês têm que ler isso, pelo amor de Deus, são 2 páginas só. E eu olhei lá no SIGA, só uma pessoa acessou e baixou esse texto até agora. Então, por favor, acessem, baixem, analisem. Se ficou claro, ótimo. Se ficou alguma dúvida, vocês têm que entrar em contato comigo. Mas o que eu estou gravando esse vídeo é para chamar atenção. Notem que esse empresário, no período do contrato, por conta de uma importação de uma máquina, ele ganhou R$54.500 no mercado de câmbio, futuro de câmbio. Mas qual foi o hedge que ele fez? De qual valor? Do valor de $500 mil. Os contratos de câmbio são de $50 mil cada contrato, e aí ele entrou na posição de comprado com 10 contratos durante um determinado período. Mas os 10 contratos, porque o valor, o objetivo dele era se proteger de $500 mil. Notem que se ele tivesse operado 100 contratos, ele teria ganhado 545 mil nos ajustes diários nesse mesmo período. Então, mas por que ele não operou com 100 contratos, em vez de só 10? Porque era o objetivo dele, se proteger de uma dívida de $500 mil. Jamais alavanquem as operações
no mercado de futuros. Perguntem lá para os ex-diretores da antiga Sadia, lá em 2008, o que aconteceu com eles. Era exatamente isso. Eles, o diretor de câmbio lá estava ganhando mais dinheiro com operações no mercado futuro do que a empresa estava ganhando no foco das atividades dela, que era fabricar carne de frango. E aí veio a crise em 2008 e eles tiveram que fazer a operação inversa, porque o dólar, que vinha caindo durante 5, 6 anos, deu um salto por conta da crise lá de 2008, crise financeira internacional, e eles, para eles saírem da posição alavancadíssima que eles estavam, eles tinham que, de um dia para o outro, colocar 1 bilhão 400 milhões de reais, mais ou menos, para reverter a operação deles. Só para vocês terem uma ideia, o que eles gastaram para fazer essa planta aí de Lucas do Rio Verde, na época, não chegava a 600 milhões de reais. Então, o que eles tiveram que gastar para sair do mercado, que eles estavam muito alavancados, foi mais ou menos 2 plantas do que eles construíram ali em Lucas do Rio Verde na época. Então, o mercado de futuros, no caso do câmbio, ele é muito eficiente para você se proteger contra as oscilações. O exemplo aqui do empresário que eu dei deixa muito claro. Mas se o empresário fosse ambicioso, mas se eu ganhei 54 mil com 10 contratos, se eu fizer 100 contratos, eu poderia ter ganho 545 mil, muito mais. Bom, aí ele já está extrapolando o objetivo dos mecanismos do mercado futuro, que é simplesmente se proteger e não especular, ok? Espero que vocês baixem esse texto, eu elaborei ele, dei todas as explicaçõezinhas ali, deixei o exemplo bem claro, e eu acho que vocês não vão ter dificuldade de absorver esse conteúdo. Mas permanecendo dúvidas, desculpe, dívidas não é o caso. Permanecendo dúvidas, vocês entrem em contato comigo, ok? Hoje a gravaçãozinha era só para dar esse recado. Deixa eu ver como é que eu paro isso aqui agora. Ok, bom final de semana para vocês e, por favor, estude um pouquinho, tá? Ainda mais com esse friozinho, ficar em casa no final de semana, baixando um textozinho aí, dar uma analisada e incomodar o professor. É isso aí. Bom final de semana.